Gente, sabe a casa que eu sempre sonhei? Agora é nossa! Como assim? Consórcio do Sicoob. Faça seu sonho acontecer no consórcio do Sicoob. Sicoob, faça parte. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais. Começando mais um episódio do podcast Procafé, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson. Hoje, Alisson, nós vamos falar de uma forma bem objetiva para o produtor sobre os problemas pós-plantio. Nós já falamos muito do antes, preparo de terra, muda, o que fazer para ter uma lavoura de sucesso. Agora nós vamos falar dos problemas que ele tem que evitar e se esse problema estiver acontecendo, como que ele faz para corrigir. Isso aí. Certo? Alisson, dentre os problemas que nós vamos falar, o que a gente falou que é o de maior importância, a gente já falou em outros episódios, é controle de mato. É o primeiro deles. O principal, quando nós falamos de problemas de pós-plantio, problema número 1, 2, 3, 4, 5, mato. Porque se a lavoura não estiver livre do mato, é a condição básica para o desenvolvimento, ela está em condições para o seu pleno desenvolvimento, né? O que nós temos recomendado? Plantou a lavoura, acabou de plantar a lavoura, enquanto está plantando, dependendo do tamanho, é lógico, né? Mas lavouras de um certo porte, 5, 10, 15 hectares, até chegar no final daquele plantio, ela já começa a ter a emergência de algum mato, né? Que a gente começa a dar aquela cabeleira ali. O que o produtor vai fazer? O que é a primeira etapa? Naquela primeira cabeleirinha ali, ele vai acertar o terreno para fazer a aplicação do herbicida pré-emergente. Acertou o terreno, ele vai entrar com herbicida pré-emergente específico, né? Entrou com herbicida pré-emergente específico, simplesmente acabou o problema. Por quê? Depois ele só vai fazer a manutenção desse herbicida pré-emergente. Ele vai ter problema de mato? Provavelmente nada. Ah, mas e se escapar do pré-emergente? Que isso acontece em alguns casos, né? Mas essa escapada é muito mais fácil de você ir lá e catar ela, né? Aí como que você vai catar? De enxada? Não. Se você catar de enxada, você tira o filme do herbicida pré-emergente. Você vai catar como? Você pode catar com um herbicida pós-emergente, pode ser um glifosato mesmo, a não ser que o mato esteja muito próximo da muda. Aí não tem como entrar com glifosato, mas existem outros herbicidas que permitem com mais segurança fazer essa vamos chamar essa catadinha, né? Você tem ali um clorimuron, você tem um cletodin, você tem um cletodin que você pode entrar também com segurança, que ele não vai afetar o café. O clorimuron, nós temos experimento, afeta sim o café, então nós temos que proteger o máximo para não atingir, mas a intoxicação do clorimuron é fraca. Ela é muito leve. Ela é leve, ela não chega a dar aquela travada, né? Vamos dizer, entre a intoxicação do clorimuron e o mato, melhor a intoxicação do clorimuron. Bom, mas mantendo o pré-emergente, mantendo essa cataçãozinha de mato, o produtor vai passar tranquilo com relação a esse primeiro problema. Ô Alisson, para falar do mato, esses dias eu estava numa propriedade e o produtor com braquiária no meio da lavoura e aquele negócio que a gente sempre fala, gente, deixa aí perto de 1 metro de distância. Principalmente a braquiária, muito agressiva. Aí eu cheguei isso é só para dar um exemplo pro produtor de como que muda. Não estamos falando mal da braquiária. Não, eu tô dando um exemplo, poderia ser outro. Mas aí eu cheguei e falei assim, como que tá essa braquiária? Tá perto? Tá? Não, tá boa. Falei, não tá não, quer ver? Fiquei lá em pé no meio da rua e abri o braço. Falei, como que tá a cor dela no meu pé?
Aí tá claro. Eu falei, e na minha embaixo da minha mão? É clássico isso. É clássico. É o jeito. Tava escuro. Eu falei, então, se tá escuro, da onde que ela tá escura? Esse adubo tá vindo da onde? Do suco. Isso é clássico. Mas é clássico. É impressionante como que isso acontece sempre, né, Xande? Sempre. Sempre. Então, assim, estamos criticando a braquiária? Não estamos criticando a braquiária. Se não fosse a braquiária, se fosse um mato nativo ali, o mato da rua ali. Sim, estaria aproveitando esse adubo também, só que não de forma tão agressiva quanto a braquiária. Porque a braquiária tem um sistema reticular muito potente, muito bom, né? Então, assim, cuidado com a braquiária. Deixar uma trilha mais larga. Maior. Só isso. Não estamos colocando defeito na braquiária. Sabemos que muita gente gosta, sabemos que muita gente tem sucesso, principalmente em terreno com nematóide, né? Que a braquiária tem um efeito excelente, supressor em cima do meloidógene exígua, a braquiária rosisiense, a braquiária decumbens, né? Tem trabalhos mostrando isso, que tem esse efeito supressor aí em cima do nematóide. Só então a questão de saber deixar uma margem maior. Só isso. Alisson, segundo ponto que o produtor às vezes comete um erro. Controle de formiga. Por quê? Porque é o que você sempre fala. Café novo, café recém-plantado, ele precisa de uma coisa. Olho, mais olho. E aí o produtor às vezes, não vou pôr uma pessoa para ficar lá toda hora olhando. Aí entra a formiga, começa a cortar a folha, começa a cortar o ponteirinho e aí começa a dar aquele problema na muda. E é muito simples, né? É um controle fácil. Antes tinha o fipronil, que hoje ainda existe, né? Mas tinha o fipronil com filtro solar, que era o CLAP. Né, o famoso CLAP, ele tinha filtro solar. Hoje... O pessoal de eucalipto usava demais. Né? Hoje o fipronil não tem mais filtro solar. Então, não adianta fazer foliar com o fipronil, que não vai adiantar nada. Vai proteger 1 dia, 2 dias, 3 dias no máximo e depois acabou aquela proteção do fipronil e a planta vai estar totalmente, a mudinha vai estar totalmente desprotegida e a formiga já vai entrar cortando. Então, não adianta. Muito cuidado com formiga, porque... e outra coisa, né, Xande? Pegou formiga na muda. Vamos esperar ela brotar, voltar? Não. Substitui. Já vai para replanta. Vai para replanta. O tempo que ela vai gastar para recuperar daquele ataque de formiga, a replanta é muito mais rápida. Porque a formiga, a hora que ela corta a guia, a hora que ela corta a parte superior, ali a muda tá condenada. Está condenada, ela tem que brotar do lado. Ela não solta uma nova guia, ela tem que brotar do lado. E às vezes é aquela planta que vai bifurcar. Então esquece. Tirou fora. Outro problema, Xande. Vamos lá para um problema nutricional. Esse problema nutricional, ele pode ser falta, exagero ou desequilíbrio. Então você tem 3 fontes do problema nutricional. Falta, exagero e desequilíbrio. Se tiver faltando, para mim é o mais fácil deles. Você coloca. Se tiver em desequilíbrio, é intermediário. Você reequilibra. Mas às vezes esse desequilíbrio, ele vem de algo que está alto, você tem que esperar baixar, você tem que colocar um outro nutriente que você não precisava dele tão alto, você tem que colocar ele mais alto para equilibrar com aquele que está em exagero. Então, assim, reequilibrar é difícil, mas é mais fácil do que o exagero. O exagero você não tem o que fazer, você não retira. A muda, porque uma lavoura adulta, ela consome, ela gasta, ela é mais rápido essa redução do exagero. A lavoura nova, ela não tem muito jeito, porque ela gasta pouco. Então, se tem muito, o que vai acontecer? Dependendo do nutriente, é problema sério. Um potássio, por exemplo, em excesso. Gente, lavoura que tem alto teor de potássio no solo, dificilmente são lavouras que saem bem. Outro problema sério, pH alto. Solo com pH alto, geralmente a lavoura sai mais devagar.
A muda nova não gosta de pH alto. A lavoura adulta, ela tolera pH baixo, tolera pH alto. Não estou falando que é bom para a lavoura adulta. Ela tolera. Estou dizendo que ela tolera. Ela tolera pH extremamente baixo, ela tolera pH extremamente alto. A lavoura nova, não. A lavoura nova, ela vai até bem em pH baixo. Em pH extremamente baixo, ela até vai bem. Mas no pH alto ela não vai. O pH extremamente baixo com a lavoura é só a gente ver. Quando a gente pega uma lavoura e planta num pasto, que era um pasto, que aí ela vai bem, ou quando você põe numa terra que já era muito mais corrigida. Ela não sai tão bem. Tem que tomar... Olha, se na hora que você fala em excesso, um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado é o produtor, ele quer ver aquela lavoura crescendo, bombando, ficando muito bonita, quer mostrar para o amigo que a lavoura dele cresce, quer mostrar... E de repente fica aquela lavoura com um sistema radicular ainda muito pequeno, pouco desenvolvido, e uma lavoura que começa a crescer muito na parte aérea. E aí vai levar até a outros problemas, como vento, roletamento e tudo mais. Tudo mais. Aí é uma série de E o excesso é o que você falou, né, Alisson? A falta eu coloco, o excesso eu não tiro. O excesso de nitrogênio, ele vai dar lagarta, ele vai dar foma, ele vai dar bactéria, ele vai dar um monte de coisa. O excesso de potássio, ele vai dar cercosporiose, ele vai dar deficiência de magnésio, ele vai dar uma série de problemas. O que nós não temos excesso dos macronutrientes é fósforo. O fósforo não dá problema. Agora, os demais... Meu Deus. O fósforo é o que a gente pode falar ao contrário, né, Alisson? Que às vezes a gente vê isso muito em ponta de rua, onde foi um preparo de suco que não foi tão bem feito, naquela pontinha de rua você começa a ver uma cercóspora negra, você começa a ver uma planta menorzinha onde faltou o fósforo. Né? Mas aí você ainda consegue chegar e tudo mata uma muda nova, né? Erra a mão na tubação, vai colocar um formulado que tem potássio, coloca muito perto da muda, pega ali no caulezinho verde, mata. O cloreto de potássio é o maior efeito salino. Então ele pegou ali, ele ficou ali em contato com o tronquinho verde, algumas mudas vão morrer. Boro, errou no boro, colocou um boro, uma fonte muito solúvel, um ácido bórico, errou a mão ali, passou, deu excesso, vai matar. Então, cuidado com o exagero. O que tem na nutrição de pior é o exagero. Em segundo lugar, o desequilíbrio. E o melhor de todos, por incrível que pareça, é a falta. Né? O ideal é que esteja na quantidade adequada e em equilíbrio. E isso daí, né, isso é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos e você só consegue ao longo do tempo ir fazendo a coisa bem feita. Com certeza. Né? Senão, com certeza. Porque muitas vezes a gente está causando esse desequilíbrio, vai indo, o produtor vai indo na ânsia de querer pôr mais, vai causando esses desequilíbrios e não vai vendo. Sim. Né? E o outro problema, né, Xande? O outro problema importante aí são os controles fitossanitários de pragas e ou doenças, né? Errou num controle fitossanitário, gente, tem um tanto de coisa que mata. Tem um tanto de coisa que mata uma muda. Um ataque de lagarta, entra uma lagarta rosca, roletou, matou. Entra um bicho mineiro excessivo, cai folha demais, morrem algumas mudas. Entrou um ácaro e não viu. O ácaro não chega a matar, mas ele trava... Ele trava o desenvolvimento em reboleira ali, né? Em reboleira e prejudica um tempão a lavoura. Agora, as doenças... Xande, se entrar uma cercosporiose brava, uma foma pesada ou uma bactéria, aí leva coisa demais. E o negócio fica muito mais complicado. Muito mais complicado. Então, tem que ficar de olho nessas doenças. Doença, pessoal, sempre... preventivo, praga sempre curativo. Só que a praga na lavoura nova, a tolerância é pequena. Não é igual numa lavoura adulta que você vai monitorar, você vai esperar a população aumentar. Não. Tolerância baixa. Então, apareceu a praga, entra com controle. Doença, não espera ela aparecer. Se uma cercosporiose aparecer numa lavoura recém-plantada, dificilmente você vai conseguir ter um controle eficiente. Olha, quando a gente fala isso, o produtor tem que entender que se a gente está falando em uma planta que a gente quer que ela cresça saudável, ela precisa de fazer fotossíntese. Se eu deixo entrar bicho mineiro, queda de folha, queda de área de folha, área foliar, fotossíntese vai embaixo. Entrou cercóspora, queda de folha. Então, tudo que a gente tem que fazer quando a gente fala desse controle fitossanitário
é o quê? É para manter ela sadia com o maior número de folha possível. Para fazer mais fotossíntese para ela desenvolver. Porque o que desenvolve a planta? Isso daí nós já falamos em diversos podcasts. O que desenvolve uma planta, gente, é carbono, hidrogênio e oxigênio, é fotossíntese. Não é nitrogênio, fósforo, potássio. É carbono, hidrogênio e oxigênio, é fotossíntese, C6H12O6. Produzido por CO2 de graça com a luz solar e água no solo. Tem água no solo, tem luz solar e tem CO2 no ambiente, fotossíntese. É isso que faz a planta crescer. O resto é para manter o aparato fotossintético, é para manter a planta em desenvolvimento, a parte enzimática funcionando para que isso aconteça. É isso que nós precisamos. A grande verdade é essa. Ô Alisson, e aí saindo desses fatores, a gente vem com os outros fatores que são problemas, que é o quê? A importância de evitar esse roletamento pela lagarta, vento, Xande, aquela chegadinha de terra que é muito importante para o desenvolvimento. Negócio complicadíssimo que acontece. Assim, que a gente já foi chamado diversas vezes, vira, mexe, aparece para nós aí no WhatsApp, o pessoal pedindo opinião, o que aconteceu, o que é o problema, como que resolve. Aí um quer ficar bravo com o viveirista porque teve um problema de tombadeira tardia. Pessoal, risoctônia está presente em todo o solo. Mas a risoctônia, para ela entrar, ela tem que ter uma porta de entrada, ela tem que ter um ferimento. Esse ferimento pode ser um roletamento do vento, ele pode ser uma lagarta, uma desbrota, uma inchada que relou. Tem diversos fatores que abrem essa porta de entrada para a risoctônia entrar e fazer a tombadeira. Às vezes vem, essa tombadeira veio lá do viveiro. Pessoal, a lavoura está com 1 ano. Pessoal, a lavoura está com 8 meses. Muda no viveiro com tombadeira, ela dura 7 dias. Nem isso, ela não dura nem 7 dias. Uma muda com tombadeira. Como que você vai colocar uma muda lá no campo? Ela vai durar 1 ano, quase 1 ano ou mais de 1 ano, para depois ela anelar ali embaixo e morrer. Então, não é um problema de viveiro. É um problema que aconteceu ali devido a um ferimento, devido a uma porta de entrada. Qual causa? Diversas. Não sabemos. O que pode ser feito? Evitar a entrada de lagarta, cuidado na desbrota para não lascar, cuidado na enxada para não relar. Aí a importância do que a gente falou do controle do mato com os herbicidas, né? E chegar uma terra, plantar um quebra-vento, fazer qualquer coisa do tipo, para que essa planta não rolete. Porque depois que ela roletou, depois que já lascou, a porta de entrada já está. E outra coisa, Xande, outra coisa que eu escutei demais da conta, eu tenho certeza absoluta e já fiz isso inúmeras vezes. Aí, a hora que começa a morrer a planta, o produtor fala assim, afogou. Gente, café não afoga, pelo amor de Deus. Você pode, no tronquinho ali, aonde o tronco está lignificado, ou seja, onde o tronco está marrom, você pode chegar a terra ali até no marrom do tronco, mas sem problema. Ficou com 1 palmo de terra. Já fiz isso muitas vezes. Ficou com 40 centímetros de terra. Sem problema. Café não afoga nessa situação de chegar a terra até no tronquinho lignificado. Pode ficar tranquilo. Nós temos com isso daí 15 anos de experiência fazendo isso. Nunca perdemos lavoura com isso. O que às vezes acontece? Chega essa terra depois que o problema já aconteceu. Chegou essa terra depois que o problema já aconteceu, às vezes intensifica o problema. Aí é onde o produtor fala, afogou. O Alisson falou que não afoga e afogou. Não. É porque teve a desbrota, teve um ferimento, teve o roletamento, chegou à terra, intensificou o problema. E não que esse problema não fosse aparecer depois, né, Alisson? Não, ia aparecer. É só que ele aparece de uma maneira mais abrupta, assim, né? Mais intensa. E às vezes o pessoal fala, eu desbrotei a 10 centímetros de altura do solo, 15 centímetros de altura do solo. Como que foi terra nesse... Observa
todo mundo, todos observem se o tronco da sua lavoura de um ano não está sujo de terra. Choveu, gente. Choveu, bateu água. A chuva bate ali na terra. Leva aquela poeira. A chuva bate na terra e joga lá em cima. Então a gente tem que evitar a causa. A causa ali não é a bactéria. A bactéria ela é na verdade a risoctônia. A risoctônia, o fungo ele é oportunista. A causa é a lesão. Sim. É o que a gente tem que evitar. Se levar para o laboratório na universidade, fala o que tem aqui? Eles vão falar tombadeira. O laboratório está errado? Não. Tá lá. Tá lá, é tombadeira. Mas a causa foi a tombadeira. Mas a causa foi a não. tombadeira? Não. Então, a causa foi o ferimento, a entrada, a porta de entrada. Então, Alisson, eu acho que com isso a gente conseguiu abranger os fatores, né, que o produtor tem que tomar cuidado, né, ali no os principais problemas. Não dá pra gente pensar em tudo, mas os principais estão aqui, e eu acho que o resto, se ficou alguma coisa de fora, ficaram coisas pontuais e que o produtor vai ter que aí sim sentar, conversar com o agrônomo. É só mandar na nossa caixinha de pergunta que nós respondemos para ele no nosso podcast de resposta de dúvidas. Isso, que a gente estava até conversando, pessoal, eu acho que foi muito interessante, né, Alisson, aquilo, e nós vamos uma vez por mês colocar a caixinha de perguntas lá no Instagram da Fundação, e aí depois vão estar gravando um podcast, então, mensal, respondendo a pergunta de vocês que acompanham a gente. Isso aí. Tá certo? Pessoal, é isso que a gente tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a semana que vem tem mais. Valeu, Alisson. Até a próxima, pessoal. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.